operações com frações, tá? Um ônibus de viagem percorreu 3/10 de sua distância de manhã e 4/10 à tarde. Nos dois períodos, ele percorreu que fração dessa distância? Professor, não compreendi ainda, professor. Tá? Então, se a gente não compreender, a gente vai ler novamente, tá bom? De manhã ele percorreu 3/10 e à tarde ele percorreu 4/10. Então a pergunta é, quanto foi que percorreu nos dois períodos? Ou seja, se eu quero saber quanto foi que percorreu nos dois períodos, eu só vou somar, que foi que percorreu de manhã, mais que ele percorreu pela parte da tarde. Então vamos lá, ele percorreu pela manhã 3/10, 3/10, mais o que percorreu pela parte da tarde, que foi 4/10, 4/10. Fazendo agora a minha adição de fração, como é que vai ficar? Frações com denominadores iguais. Eu repito o meu denominador e somo o meu numerador. Repetindo, o meu denominador vai dar 10 e somando os meus numeradores vai dar 7. Pronto, aí a questão está respondida. Ele percorreu 7/10 da distância. Só que o que é interessante nessa questão aqui, gente, é se ele perguntasse quanto está faltando ele percorrer para terminar esse percurso. Que fração está faltando ele percorrer para terminar esse percurso? Se ele te perguntasse isso, você saberia responder que fração está faltando para acabar esse percurso? Não? Então olha só o que vai acontecer aqui. 7/10 é a parte que ele já percorreu. Tá? Então ele andou 7 pedaços de 10. Então quantos pedacinhos está faltando? 3. Aqui está faltando 3 pedacinhos para poder chegar nos 10 pedaços. Então vai ficar 3/10. Professor, não compreendi ainda, professor. Tá, olha só, vem aqui comigo. Eu tenho uma fração, tá? Onde o meu denominador é 10. Vou dividir ela em 10 pedacinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, dividi minha fração em 10 pedacinhos. E já percorreu 7/10. Tá? Então ele percorreu 7/10, eu pintei o que? 7. Esse 7/10 aqui é a parte que ele já percorreu, que eu coloquei de verde. Tá? Se a pergunta fosse, quanto está faltando ele percorrer? Olha só aqui, ó, que está de branco. 1, 2, 3. Ou seja, está faltando ele percorrer 3/10. Perfeito? Então vamos passar para a próxima. Ah, isso aqui cai muito, tá bom, gente? Cai muito, tá? Ele dá um dado e no final ele pede o oposto, tá? Ele dá, vamos dizer, você calcula quanto foi que ele percorreu e no final ele quer quanto está faltando. Mas a gente vai treinar isso bastante ainda. Vamos lá, operações com números com frações. Dois ônibus de viagem A e B percorreram, vamos lá, o A percorreu 3/7 e o B percorreu 7/7 de uma distância, respectivamente. O que é respectivamente, professor? Respectivamente é que você tem que obedecer a ordem. Olha só, ele deu a ordem aqui, primeiro o A e depois o ônibus B. Ou seja, a primeira fração aqui, ele equivale ao que? O ônibus A. Porque o A que veio na frente. Ó, e depois o B. A segunda fração aqui é do B, do ônibus B. Tá? Então, quando ele fala essa palavra respectivamente, você tem que seguir a ordem. Então, a primeira pergunta que ele faz é a seguinte. Qual deles fez o percurso maior? Qual deles fez o percurso maior? Bem, aqui, ó, só de eu olhar, eu tenho que perceber, nessas duas frações, qual a maior e qual a menor. Por que dá para ver? Porque o meu denominador aqui é 7, em ambos. Aqui é 7, aqui é 7. O meu denominador é igual. Quando o meu denominador é igual, para eu saber qual é a minha fração maior, basta eu olhar para o meu numerador. Aqui, uma meu numerador é 5, a outra meu numerador é 3. Então,
a que tiver um numerador maior vai ser minha fração maior. Então, minha fração maior é essa aqui, ó, 5 sobre 7. E a minha fração menor é essa aqui, 3 sobre 7. Então, eu já descobri aqui que a minha fração maior é a do B. Qual deles fez o maior qual deles fez o percurso maior? Foi o B, 7, 5 sobre 7. Aí vem para outra pergunta. Quanto a mais, tá? Quando ele pergunta aqui, ó, quanto a mais, o que ele quer saber quando ele fala quanto a mais? Ele quer saber a diferença. Perfeito? Ele falou, tá, você já descobriu qual foi a maior. Mas quanto foi a mais que ele percorreu que o outro? Então ele quer saber a diferença. E a diferença é uma subtração. Para a gente calcular a diferença de algo, a gente faz a nossa subtração. Então, o maior eu boto na frente, né? Menos o menor. Aqui eu tenho a subtração de frações com denominadores iguais. Eu repito o meu denominador e subtraio o meu numerador. 5 menos 3 vai dar 2. Tá bom? Olha só, 5 sétimos é a mesma coisa que eu pegar minha fração e dividir em 7 partes e pintar 5. 3 sétimos é a mesma coisa que eu pegar minha fração, dividir em 7 partes e pintar 3. E perceba aqui, ó. Aqui, qual é a diferença? Ó, 5 sétimos é a maior. A gente sabe aqui que tem mais pedacinhos pintados, ó. Já 3 sétimos tem menos. Quando eu for fazer subtração, esse tem mais que esse quanto? Tem 2, ó. Esse tá mais, né? Esse tá a mais. E esse também aqui, ó, tá a mais. Perfeito? E daqui, ó, tem um aqui e um aqui. Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. E daqui vou ter um, 2 a mais. Então, que é justamente esse 2 sétimos, que é o a mais, que é a nossa diferença, que é a nossa resposta. Passando para a próxima, tá? Vou ter. Pela manhã, uma balsa percorreu 2/3 de uma distância e pela tarde, 1/4. Que fração da distância ela percorreu nos 2 períodos? Então, no primeiro período, ela percorreu 2/3 e no outro período, ela percorreu mais 1/4. Aqui eu tenho o quê? Quer saber quanto foi que ela percorreu nos 2 períodos, né? Quanto foi que ela percorreu nos 2 períodos, ou seja, é só somar um período, tá? É só somar um período, que é pela parte da manhã, e depois com o período da parte da tarde. Somando, aqui eu tenho duas frações com denominadores diferentes. O que eu vou fazer? Eu faço aqui meu MC, fiz aqui meu MC, deu 12. Coloco minhas duas fraçõezinhas aqui, coloco 12 embaixo e vou para nossas setinhas. 12 dividido para 3, 4. 4 vezes 2, tá? Aqui deu 12 dividido para 3, 4. 4 vezes 2, 8. Do outro lado, 12 dividido para 4, 3. 3 vezes 1, 3. E agora eu tenho duas frações com denominadores iguais. Eu repito o meu denominador e vou somar o meu numerador. 8 mais 3, 11. Então, aí terminou a nossa operação com 11 dividido para 12. Tá bom? Então, isso que foi que eles percorreram nos 2 períodos. Se a questão me pedisse quanto está faltando aí percorrer, quanto aí está faltando percorrer, gente? Ó, de 12, ele já percorreu quanto? 11. Então, está faltando percorrer só mais 1. Está faltando percorrer 1 sobre 12, tá? No caso, essa aqui é a nossa resposta, certo? A gente já somou já as duas frações, mas poderia perguntar quanto está faltando de percorrer ainda, tá bom? Então, olha só aqui. Vou botar aqui, ó, nossa fração, vou dividir ela em 12 partes, tá? Dividir ela em 12 partes e vou pintar quantas? Ó, 8, tá? Pintei 8 mais 3, ó, 8 mais 3. Que no total vai dar quanto? Vai dar 11 sobre 12. 11 sobre 12. Então, tá faltando quanto? Tá faltando 1 sobre 12.
Passando para a próxima, eu tenho que uma balsa já percorreu 3/4, tá? A balsa já percorreu, ó, ela já percorreu 3/4 de uma distância. Quanto ela ainda vai precisar para percorrer para completar 5/6 dessa distância? Ou seja, essa parte ela já percorreu. Ela pergunta quanto ela ainda precisa percorrer para completar 5/6 dessa distância. Então, ó, primeiro ainda a gente tem uma comparação ainda porque as frações já estão com denominadores diferentes. Então aqui vou aplicar logo o MMC para ela ficar com o denominador igual, para a gente poder fazer nossa comparação e compreender a fração melhor, tá bom? Então aqui tirei uma MMC, ó, deu 12. Aqui o que eu vou fazer agora? Botei aqui minhas duas frações, tá? 12 dividido para 6 vai dar 2. 2 vezes 5, resultado eu multiplico em cima, vai dar 10. 12 dividido para 4 vai dar 3. Dividir, o resultado eu multiplico em cima, 3 vezes 3, 9. Então, vamos perceber aqui, ó, esse 4/3 aqui, ó, 3/4, perdão, esse 3/4 que está na questão, que está bem aqui, é a distância que a balsa já percorreu, ó. A balsa já percorreu, tá? A pergunta é, quanto ela ainda precisa percorrer para completar 5/6? Ou seja, esse 5/6 aqui, ó, é uma fração que está relacionada ao que? A 10/12. Ou seja, ela já percorreu essa fração aqui, ó. Ela já percorreu essa fração aqui. Quanto falta para ela percorrer, para ela chegar nessa fração aqui, ó? Perceba, gente, aqui está 9, para chegar em 10 falta só 1. Perfeito? Aqui dá para a gente fazer já por dedução, né? Ela já percorreu 9/12 avos, então, para chegar ali em 10, falta 1/12. Mas aqui também a gente pode fazer aqui também a gente pode estar fazendo uma subtração que vai dar também o mesmo resultado, tá? Quando ela fala que ainda falta completar, aí também a gente trabalha a subtração, né? Quando a gente vai completar algo, a gente pode estar trabalhando aí a subtração. 10 menos 9 vai dar 1. E eu só repito o meu denominador, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado, gente, das videoaulas, tá? Gostaria de dar um abração a todos e até a próxima.